Programa Casa Luxo, um oferecimento Aluxi Iluminação, Perfecta Esquadrias e Morarte Móveis e Decorações. Sometimes when you don't think they do, you're missing the ghost of all the things you had. Just getting close when you fold your hand. O Casa Luxo hoje traz um arquiteto renomado de Sorocaba, Ângelo Dutra, que dentro dos seus projetos, das suas propostas, tem um conceito mais do que contemporâneo. Tem jovialidade, leveza e traços precisos. Ângelo, muito obrigada por nos receber e contar um pouco mais desse seu projeto. Obrigado. Me conta, quais foram as necessidades iniciais, as propostas, o que o cliente esperava desse projeto, dessa casa residencial, que além de um casal, recebe 2 filhos? O casal queria que a casa fosse um pouco mais exclusiva, referente ao que tudo que se encontrava aqui no condomínio. Certo. Ele passou o programa de necessidade dele, que ele precisava, e a gente tentou adequar dentro dessas coisas. Das possibilidades, da realidade, da viabilidade do projeto. Exatamente. Os materiais, eu notei que alguns elementos que particularmente eu gosto muito, então houve uma brincadeira entre madeira de demolição, um porcelanato, com uma mica e o branco, que formou um casamento muito, apesar desses elementos variáveis, muito leve. Sim. Esse estudo foi uma apresentação exclusiva tua, nasceu da sua cabeça, do seu processo criativo, houve participação direta, porque mulher... Gosta de palpitar, gente? Eu sou mulher, eu sei quanto é importante e fundamental a nossa participação. Algumas dessas ideias surgiram como condição para a criação do projeto ou você apresentou como proposta e de cara falaram, bacana, é isso que a gente quer? Foi mais ou menos isso mesmo. A gente tentou pegar por fora da casa, na fachada, ou até o quarto do menino e a parte superior da casa, uma coisa um pouco mais forte, mais branda, mais agressiva, que entra com tons mais escuros. E essa traz parte da casa, né? Exatamente. E essa parte da casa a gente tentou vir de uma forma totalmente mais leve, que dê um ar de família. Mas mesmo assim, essa casa aqui é uma casa excelente para se fazer festas e receber muito bem. O living bastante integrado com o jantar, que está do lado da sala, que está do lado da cozinha, que é pertinho da piscina, do espaço gourmet. É uma casa convidativa, é uma casa que tem vida. Totalmente integrada. Você tem o controle praticamente da casa inteira em um ponto só. Ela tem algumas peculiaridades. Sim. Você nota, quando vocês estiverem passeando e observando o projeto, que até nos pequenos detalhes você acabou personalizando, trazendo um pouco do seu trabalho impresso na identidade de acordo com o briefing que você fez com os seus clientes. Então nós temos mosaico com bisotados de espelho, o gesso está super personalizado, não é aquele gesso reto que a gente está acostumado, que hoje é gesso da bica, né? Exatamente. Então a gente tem um trabalho super personalizado e ficou interessantíssimo. Eu gostei muito e tenho certeza que vocês também. Me diga mais uma coisa, essas poltronas da sala, que eu gosto, adoro, eu acho que ela te convida para sentar. Além de confortáveis, ela traz uma leveza para o ambiente. Necessariamente, as pessoas não precisam investir tanto para ter um ambiente tão legal. Você sabendo correr para o lado certo, né? Aqui foram todas desenhadas, nós mandamos confeccionar, que saiu 1/3 do valor de você comprar numa loja. E na verdade, às vezes o investimento na contratação de um profissional acaba sendo diluído no resultado final do projeto, porque a gente acaba orientando o cliente onde investir, onde economizar, a forma como fazer isso, sem que haja arrependimento, sem que custe 2 vezes mais, correto? Com certeza. Eu sempre falo que a economia desse profissional, ela é pouco inteligente, quase nada razoável e às vezes torna inviável o resultado final positivo daquilo que o cliente espera. Sim. Porque a gente acaba traduzindo o invisível no possível. A gente torna aquilo que é o imaginável no físico. Vamos combinar que não é uma tarefa fácil. Não é. Tem que ter percepção, tem que ter sensibilidade e conhecer um pouco mais de cada um dos clientes. Como é que funciona os seus projetos
quando tem filhos envolvidos? Você senta, bate um papo, chama essas crianças para trazer a realidade deles para você? Com certeza, tudo isso foi feito. Foi levado um por um, conversado comigo lá no escritório. Eu senti que a menina tinha um desejo um pouco maior, porque é menina mesmo, Menina aquela vem coisa com aquela mais coisa romântica. lúdica, Exatamente. E o menino não tinha uma coisa muito bem definida, mas Talvez a gente por conseguiu conta da captar. idade. Exatamente, ele está em transição da puberdade, né? Se tornando adolescente agora. E a gente partiu para um desenho um pouco mais adolescente mesmo, abandonando um pouco a infância. Tá bem marcado, assim, tá? Eu achei que tá fechado, tem uma coisa masculina, um ar masculino aconchegante, mas sem ficar over. Sim. Tem um equilíbrio, continua com harmonia, tem um equilíbrio muito pontual, achei que ficou fantástico, gostei muito. E vocês vão observar o trabalho de iluminação. O luminotécnico dessa casa está muito diferente de muitos dos projetos que nós temos apresentado, não desmerecendo ninguém. Aqui no programa passado, nós estivemos falando sobre iluminação. E eu disse a importância real de uma iluminação bem pensada, quando o projeto da iluminação fala com o arquitetônico, fala com o projeto de interiores, porque você tem que ter justificativas, né? Não é tão aleatório, não é tão simples quanto parece. Com certeza. E o resultado faz toda a diferença. Uma boa iluminação numa mica torna uma parede diferente. A iluminação faz a casa brilhar, né? Você ergue ela. Qualquer edificação que você jogue uma iluminação adequada, que ela corresponda àquilo lá vai ficar bem melhor. Na verdade, até casas noturnas que a gente faz, de dia é uma coisa, de noite é outra coisa. Muito mais bonita. Mas o bom é que na casa a gente consegue deixar ela tão bonita de dia quanto de noite, né? É verdade. A gente tem duas linguagens para a mesma função. Exatamente. Né? Essa parede verde, toda bonita, integra. A gente não tem interferência de vasos, etc., de elementos grandes que ocupam espaço, compromete às vezes. Você tem que abrir mão de um móvel que seria imprescindível para esse tipo de projeto. Mas aí você desenvolveu essa parede verde, Sim. que está super integrada com o living. Isso partiu de uma ideia do Ângelo. É uma ideia minha mesmo, é uma coisa que a gente sempre tenta ocupar nesses recursos que o condomínio exige que sejam feitos, né? E não tem muito o que fazer. Eu poderia ter deixado isso daqui cego. Corredor Exatamente. morto. Mas a gente conseguiu fechar tudo de vidro e dar um visual legal. Porque quando você entra na casa, é impossível que os olhos não sejam atraídos definitivamente para esse espaço, para esse cantinho todo verde, cheio de charme, cheio de vida. E tem uma tendência agora para isso, né? Das paredes verticais. Então tá tudo dentro desse contexto. Na verdade, eu acho muito atual, eu acredito que é muito atual, mas se nós formos fazer uma análise mais fria disso tudo, se usava de outra forma, mas já existia. Sim. Esse paisagismo vertical. Hoje ele é mais forte, em alguns momentos ele tem um custo que tem cliente que opta por não fazer por conta do custo, algumas empresas cobram por metro quadrado e acaba ficando... E desde que seja escolhido também a forma correta de você colocar, né? Existem canaletas, há problemas de infiltração no muro. A forma que foi feito isso daí, não existe nenhum tipo de problema. Ele é totalmente solto da parede, ele é feito no metalon, são vasos encaixados, projetados para frente, tem o seu sistema de irrigação e não tem problema nenhum, não afeta em nada a parede. Você pode colocar numa parede comum, num muro comum, que ele dá muito certo. No fundo da casa foi usado para colocar hortaliças, ficou muito bom. Para fazer uma hortinha. Exatamente, vertical. O papo tá bom e a gente volta daqui a pouquinho com mais Casa Luxo e Ângelo Dutra. A Luxe Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxe Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim.
Massaflex Hunter Douglas, The Art of Window Dressing. A Perfecta Esquadrias pensa nos mínimos detalhes para você viver com conforto e qualidade de vida. Perfecta Esquadrias, sua obra perfeita em todos os detalhes. Com mais de 25 anos na área de gastronomia, eu queria apresentar para vocês Ambiente Gourmet, uma loja que tem tudo para a sua cozinha e para a sua área gourmet. No Ambiente Gourmet, você encontra equipamentos e soluções que são a combinação perfeita entre design e funcionalidade. São eletrodomésticos nacionais e importados, refrigeradores, coifas, cooktops, churrasqueiras e muito mais. Sempre com garantia e instalação. O projeto da sua cozinha com o charme que sua casa merece. Visite o Ambiente Gourmet, o maior showroom da região com produtos importados. Can't sleep 1,000 miles from you and I can't cry. Why? Living fast at the speed of sound. Blinding lights, feet won't touch the ground and I can't cry. Casa Luxo volta num papo delicioso, numa obra maravilhosa do arquiteto Ângelo Dutra. Agora, ele nos recebe no home, um ambiente que está acolhedor, elegantérrimo, com alguns elementos que são meio característicos de quem curte uma sofisticação, sem perder o conforto. Como é que foi esse projeto? Como é que surgiu? Houveram algumas interferências e alterações que te direcionaram para outra dinâmica do projeto? Sim, isso aqui é uma área de praticamente circulação da casa, a parte superior da casa. Era para ser uma sala de TV comum, dividido com uma varanda. Acabamos com a varanda, isso aí foi no meio do processo da obra, ampliamos a área. E a gente deixou ela mais lúdica, né? Virou uma sala de mais integração da família mesmo, não só como home theater. Provavelmente uma área de maior aproveitamento. Totalmente. E ela mais aproveitado. tem o veludo, um papel de parede super elegante, o tapete com seda, alguns elementos espelho, o toque do branco que contrasta com o preto. O aconchego do piso de madeira também. Que até, além do aconchego, a parte térmica Exatamente. tem um aconchego visual, né? Exatamente. Ele te traz um conforto visual, a madeira, ela é acolhedora, né? Me conta desse móvel aqui atrás. Isso é um roupeiro. É um roupeiro, só que a gente deu essa cara de painel e colocamos essas peças de ar, são muranos que estão ali no meio, que para não ficar uma coisa totalmente batida, lambidas, apenas portas, né? É, porque na verdade, para uma pessoa que não é da área, que não tem conhecimento técnico ou não é um bom observador, ele não vai notar que é um roupeiro, né? A gente parece que tem um painel com nichos. Nichos, tem luz embaixo, luz em cima, ele se acende por si próprio. Na né? verdade, é um roupeiro disfarçado. Exatamente. Não é? Eu percebi que nessa sala, alguns elementos trouxeram características físicas impressas dos moradores. Essa história das caricaturas foi ideia tua? Foi uma ideia minha, sim, que a gente estava até buscando alguma forma, algum artista para que fizesse isso daí adequadamente. Eles acabaram indo para os Estados Unidos, trouxeram da Disney e resolveu o problema. Trouxe a cara deles para dentro da sala. É, porque você deixa menos impessoal. Exatamente. O projeto passa a ter um link com quem de fato vai utilizar o espaço. E eu tenho certeza absoluta que esse espaço deve ser um dos mais utilizados da casa. Deve disputar talvez com a cozinha, porque a gente obrigatoriamente tem que comer. Mas aqui tá super convidativo, tá lindo, elegante. Mas algumas coisas que eu notei quando eu andei pela casa, existe um estudo. As escadas, normalmente, elas sempre se dividem, ou elas são extremamente interessantes no projeto, ou elas são completamente aversivas. Eu achei essa escada
muito bacana porque ela não compromete, ela passa quase despercebida, mas ela é cheia de detalhes de iluminação, o rodapé que acompanha, o rodapé alto, a casa toda recebeu um rodapé que fica muito elegante, branco, e você não perdeu espaço. Não, essa escada aqui, ela ficou totalmente isolada, ela tem sua respiração natural, porque ela tem a ventilação em cima, além da iluminação natural também. Ela serve para isolar, porque tem crianças pequenas na casa, então isso deu uma segurança maior para eles, mais segurança, eles trancam aqui em cima, deixa todo mundo sossegado aqui. Dá mais segurança até por questão de vazão da casa. Mas mesmo olhando isoladamente como um projeto arquitetônico, uma vista superior, o aproveitamento do espaço, porque escada toma espaço. Toma muito espaço. Essa escada não. Não. Ela ocupou um espaço muito pequeno, mas ela ficou elegante, não passa despercebido. Eu achei que de toda essa parte do processo criativo, um dos grandes diferenciais, a casa toda tá linda, tá incrível, mas a escada assim me chamou muita atenção, porque é um ponto de extrema discussão na maioria dos projetos onde existe mais de um pavimento. É o tal do espaço perdido da escada. Exatamente, ela serve como um respiro mesmo, como se fosse uma chaminé, ela suga toda a ventilação que entra pela parte inferior da casa, dá um respiro natural, evitando o uso constante de ar-condicionado. Uma vez que o ar quente tende a subir. Exatamente, e iluminação também. Em relação a essa iluminação, aproveitamento de iluminação, você tem essa preocupação que hoje, além de uma preocupação maciça e efetiva, que a gente deve sim ter, eu não sou contrária a isso, nada disso, mas essa preocupação dessas construções eco-friendly, que ainda no Brasil é praticamente inviável financeiramente. Se você for fazer uma casa completamente autossustentável, ela ainda custa muito caro, ainda é um investimento que para esse retorno aqui no Brasil, para a nossa realidade, ainda demora um pouco a voltar. O que não acontece na Europa, nos Estados Unidos, que já é uma crescente, até nos países da Oceania, a gente já tem observado isso com muito mais frequência há muito mais tempo. Quais são as suas preocupações nesse sentido? Aqui a gente usa cisternas, usamos as placas solares, que é praticamente um sistema básico, e LED em tudo, né? Onde se economiza muito energia e é uma preocupação que todos nós devemos ter, apesar de que nós já falamos em outro momento, no Casa Luxo, em relação ao investimento, porque acaba custando um pouco mais, mas o LED ainda se dilui muito mais rapidamente. Sim. Porque gasta-se muito menos, o consumo é muito menor. Nem sempre o LED tem a mesma eficiência do que as lâmpadas convencionais. Tem mesmo. Então, em alguns momentos, onde a iluminação não vai ser utilizada com uma determinada frequência, eu acho que vale a pena até continuar investindo no tradicional. Não é o decandescente, o brilho, né? O brilho não é o mesmo, por mais que ainda tenha a gente tem alguns recursos de LEDs que são bacanas, mas eles custam muito mais. Sim. Mas em algumas situações eu tenho certeza absoluta que a gente ainda não tem o mesmo resultado do LED comparado ao brilho, o facho, o banho, que é o tingimento da iluminação. Às vezes o LED não consegue suprir. A R, que é a par 20, o brilho, né? O LED ele emite uma cor só, enquanto o incandescente ele emite todas as cores. Então uma peça de cristal que tem embaixo, qualquer coisa, ela vai brilhar muito mais. É verdade. O LED dá a sensação de ser uma luz fria, eterna. Ela não faz a demarcação, as bolinhas no chão, não faz. Não faz. Mas é daqui para frente, é isso, né? O nosso futuro. Eu acredito que a gente vai conseguir um equilíbrio daqui para frente, né? Existe um interesse mundial muito forte e marcante nesse sentido, então eu tenho certeza que logo mais algumas das grandes empresas, inclusive a China, porque a China não faz só coisa ruim, gente, esquece, tem coisa da China que é boa, de qualidade, não é à toa que eles estão engolindo o mercado de uma certa maneira, então a gente tem produtos bons e ruins, sejam eles de origem nacional ou estrangeira. Isso. Não é verdade? Às vezes, vale a pena sim arriscar, vale a pena economizar de repente num papel de parede que não precisa ser o importado mais glamuroso e você tem um efeito semelhante. Então eu acho que não é uma ideia que deve ser, não, então abro mão, não quero, acho que deve ser ponderado e relevado. Mas o seu projeto está muito interessante e eu quero depois voltar a falar sobre a fachada, a composição da fachada, volumetria e os elementos que o Ângelo escolheu. O Casa Luxo volta daqui a pouco com mais Ângelo Dutra.
Can you save me now? A Luxe Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxe Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. Luxaflex Hunter Douglas, The Art of Window Dressing. A Perfecta Esquadrias pensa nos mínimos detalhes para você viver com conforto e qualidade de vida. Perfecta Esquadrias, sua obra perfeita em todos os detalhes. A Prefeitura de Sorocaba e o SAI estão preparados para que uma água de qualidade chegue até você. Mas neste momento tão importante, você também precisa fazer a sua parte e economizar. Não lave a calçada ou o carro com mangueira. Arrume todos os vazamentos. Não demore no banho, hein? E se você economizar, não vai faltar. Consciência Azul. Feche sua torneira, abra sua mente. Acesse o site e junte-se a nós. You gotta flow like a river. You're heading the same way forever. Casa Luxo volta num ambiente que eu particularmente escolhi como o mais aconchegante da casa, o ambiente gourmet. Algumas características traz, além do aconchego, a possibilidade de usufruir de diversas maneiras. Aqui cabe um churrasco, um jantar formal, uma balada. Os elementos foram madeira de demolição, o preto, o couro, trabalhou a fibra sintética, um mármore travertino romano bruto e o preto absoluto. E não poluiu. Isso é bom pra caramba. Ah, muito obrigado. Muito bom. O trabalho está impecável. Essa lareira deve ficar uma delícia quando começa a esfriar. Porque diferente do que as pessoas pensam, quando você faz a proposta da ideia de colocar lareira na casa do cliente, e de imediato ele fala, mas Sorocaba é tão quente, mas a noite esfria, gente. A gente tem o inverno e a lareira nem sempre tem a função só de aquecer. Ela traz charme, hoje em dia dá para regular a intensidade. O fogo, ele traz um calor diferente do que uma iluminação. Ângelo, me conta como é que foi fazer esse projeto tão lindo, tão audacioso e tão rico de detalhes. Esse projeto aqui foi se desenvolvendo conforme o andamento da casa também, como aconteceu no Home Theater. Toda essa área aqui, quando nós entramos, não era nem permitida aprovação no condomínio essa cobertura. Fechamento. E aí, com o passar do tempo, a gente conseguiu essa autorização, foram mudando as regras e a gente foi adaptando tudo dessa maneira. Só que era para ser um jardim, não podia ser ocupado, estava perdendo uma área imensa da casa e aqui ficou praticamente a integração total de tudo. É o coração efetivo da casa, onde com certeza se tem mais vida, mais movimento e mais dinâmica. Do ladinho da piscina, com o chuveiro estrategicamente posicionado, iluminação no chão, o muro tem todo um trabalho de uma iluminação que sobe, que faz esse muro crescer e ficar mais imponente, os embutidos. E a gente tem esse efeito, esse visual, como se fosse uma cobertura, porque nós estamos projetados. É uma vista panorâmica, Exatamente, dá para toda a área verde do condomínio e não interfere em nada na privacidade da família aqui. Esse foi o paisagismo mais barato que você com certeza, na casa, com certeza. Ele trouxe a mata para dentro a custo zero. Exatamente. A escolha
da mesa, da madeira de demolição, essa brincadeira do preto absoluto, que nos remete a algo mais elegante. E aí você tem um frontão, um tampo diferente, aí você brincou com o travertino. Essa brincadeira de materiais é uma característica tua ou está impressa nesse projeto exatamente? Não, é uma característica minha. A gente tem que dar uma mesclada em tudo para não ficar banal. O que não pode faltar no projeto do Ângelo Dutra? Personalidade. Que legal, boa resposta. Achei muito legal. A fachada, eu havia comentado até no bloco anterior, falamos um pouquinho, tivemos um gancho. A gente tem o elemento do vidro, que traz leveza, a transparência, te traz para dentro de casa sem delimitar espaço, você não tem um bloqueio físico marcante. A madeira, que fecha, deixa chique, glamurosa, a cor preta, trabalhado com volume. Alguns lugares você tem um elemento de desconstrução dentro de uma perfeita harmonia. Ângelo, você tem uma mão boa, você sabe fazer o negócio de um jeito diferente. Eu vou começar a observar alguns projetos quando eu estiver passeando por aqui para conseguir reconhecer quais são os seus. E eu acho que não vai ser uma tarefa tão difícil. Não sei. A gente tenta. Quando entra um cliente lá no escritório, ele quer uma casa clássica, nós fazemos. Ele quer uma casa moderna, quer rústico, a gente faz. Eu faço muitos condomínios, portarias, e cada um tem o seu nome. O que a gente vê aqui em Sorocaba é que o povo busca o nome, mas não busca o conceito. A gente emprega o conceito naquilo. Se o condomínio se chama Mondrian, ele vai ver características neoclassicistas, modernísticas do negócio. Entendi. É isso que a gente tenta buscar. Essa casa é um estilo moderno, só que a gente quer com cores bem pesadas, pelo menos na parte externa da sua fachada. Demos uma leveza interna para ela não ficar pesada demais. Mas em contraposição você utilizou muito vidro. Muito vidro. E o vidro traz leveza. Sim. Então, essa ideia de que ficou pesada não... O que pesa é o preto, mas o preto ele dá essa personalidade, ele dá essa diferenciada. O preto é a cor mais sofisticada que se pode utilizar. Sim, e a gente vê que o povo tem medo de pegar no preto, porque ele pesa. Se você souber usar, ele não expressa. Essa dosagem, ela tem que ser muito precisa, porque senão a chance de incorrer em um erro gravíssimo e ficar uma casa absurdamente horrorosa é muito grande. Então não é tão fácil assim, vou lá pintar minha casa inteira de preto. Não funciona desse jeito. Aqui a gente percebe que o preto foi tratado em momentos onde a gente tem recuos, onde a gente tem iluminação precisa, pontual. Ele não é aleatoriamente, não é essa parede preta, aquela... Não foi desse jeito. Houve um estudo, dá para perceber nitidamente aonde foi determinada a cor e o porquê, a justificativa de tudo isso. Na fachada você vai sentir que o preto foi colocado, tem um balanço grande que é onde suporta toda essa parte da parte externa da piscina. Nós fizemos como se destacasse a parte superior, o balanço deu uma ênfase muito maior do que realmente tem. Colocamos fita de LED embaixo para dar uma iluminação maior ainda, que dá uma flutuada maior ainda. E o paisagismo embaixo para mostrar que aquilo é vazado mesmo. O fundo preto para dar um efeito mais infinito. Casa Luxo recebeu Ângelo Dutra num papo delicioso. Poderíamos falar mais e mais blocos, mas eu tenho certeza que a gente volta em outro projeto tão audacioso quanto, para vocês aprenderem mais um pouquinho deste grande profissional. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo programa. Baby,